Olá, eu sou Isabelle Rosa e este é o canal Contos e Descontos. O canal que te conta tudo, mas não te conta nada. Neste canal, uma bruxa pode viver um conto de fadas e até a mais bela das princesas pode ser a mal amada. Tudo depende de como a história é contada. Então chega de rimas e vamos para a história. A história de hoje é o conto do autor estadunidense Edgar Allan Poe. É a história do gato preto. Eu não espero que acreditem no que eu estou prestes a contar. Seria muito louco se acreditassem, já que eu mesmo duvido das próprias evidências. Eu não sou louco e nem sonhei com o que vou narrar. Mas amanhã morrerei mesmo, e tudo que eu quero hoje é dar um alívio para minha alma. Eu só quero contar ao mundo vários eventos do cotidiano. Esses eventos me torturaram e me destruíram. Para mim foi puro terror. Para muitos parecerá bem menos terrível. Na infância, eu já era uma criança doce e carismática. Todos gostavam de mim. Eu gostava muito de animais. E meus pais sempre me deixaram ter vários bichinhos. Eu passava muito tempo com eles. E a minha maior alegria era quando eu estava alimentando ou acariciando os meus animais. Os meus bichinhos eram uma das melhores fontes de prazer. Quem já provou o amor fiel de um cachorro vai entender muito bem do que eu estou falando. Casei-me cedo e tive a felicidade de encontrar uma esposa com a mesma vibe que eu. Decidimos ter vários mascotes. Nós tínhamos peixinhos, coelhos, um belo cão, macaquinho e um gato. O gato era belo, grande, todo preto e muito esperto. Eu tinha muita superstição. E apesar de ouvir várias vezes a minha esposa dizer que gatos pretos eram bruxas disfarçadas, eu não deixava isso afetar meu coração. Mas isso também não vem ao caso. Pluto era o nome do gato. Só eu o alimentava. Ele me acompanhava por todos os cômodos da casa. Dificilmente eu conseguia sair de casa sem que Pluto tentasse me acompanhar. Vivemos felizes por vários anos. E durante esse tempo, o meu caráter e meu temperamento foram piorando. Eu culpava a interferência criada pelo demônio. A cada dia eu estava mais irritado, mais mal-humorado, menos sensível ao sentimento dos outros. Eu era grosseiro com a minha esposa. Agia de forma muito ruim. Até agredi-la, eu fiz um certo tempo. Eu comecei a não ligar para os animais. E eu até maltratava quando eles passavam pelo meu caminho, pela casa. Até Pluto, que agora estava ficando velho e impertinente, estava sentindo os efeitos da minha doença. O que é pior do que a doença do alcoolismo?
Numa noite, depois de muito perambular pela cidade, sem rumo, cheguei em casa totalmente bêbado. E percebi que o gato estava me evitando. Então agarrei-o à força. E ele, muito assustado, cravou seus dentes na minha mão. Eu fiquei possuído. A minha alma saiu do meu corpo. E uma força satânica, aumentada pelo álcool, tomou conta de mim. Eu nem me reconhecia. E de repente, eu tirei o canivete do bolso e arranquei o olho dele com o canivete. Eu me envergonho desse fato abominável. Logo pela manhã, já sóbrio, eu fiquei horrorizado e com remorso do crime que eu cometi. Mas esse sentimento foi bem superficial. Logo eu já estava afogando o sentimento em mais um copo de bebida. Enquanto isso, o gato se recuperou. O olho arrancado trazia uma cena de horror, mas ele não parecia sofrer com dores. Andava pela casa normalmente. É claro que ele me evitava. E com o pouco sentimento de humanidade que me restava, eu lamentava que o gato me odiasse, porque uma vez ele já tinha me amado. Logo esse sentimento de remorso virou irritação e uma perversidade tomou conta do meu coração. Assim como eu tenho certeza de que eu tenho uma alma, eu tenho certeza também de que a perversidade é um dos sentimentos primitivos do ser humano. E foi essa perversidade que veio para me derrubar. Eu queria fazer o mal pelo amor ao mal. E foi com esse sentimento que eu me alimentei para acabar o que eu tinha começado. Uma certa manhã, peguei uma corda e amarrei no pescoço da besta. Então pendurei numa árvore, com lágrima nos olhos e muito remorso no coração. Assassinei meu pobre gato, porque ele me amou. Porque sabia que ali eu estava cometendo um pecado mortal e estava manchando a minha alma imortal. Eu estava até me afastando da presença misericordiosa de Deus com esse ato. Na noite seguinte ao dia que pratiquei esta ação cruel, fui despertado do sono por gritos de fogo. As cortinas do meu leito estavam em chamas. A casa inteira estava ardendo. Foi com grande dificuldade que minha esposa, uma criada e eu, mesmo escapando da conflagração, a destruição foi completa. Todos os meus bens materiais foram consumidos e a partir desse momento entreguei-me ao desespero. Estou acima da franqueza de tentar estabelecer uma sequência de causa e efeito entre o desastre e a atrocidade. Mas estou detalhando um encadeamento de fatos e não desejo deixar imperfeito um só dos elos da corrente. No dia que se seguiu ao incêndio, visitei as ruínas. Todas as paredes tinham desabado
com exceção de uma única. Esta exceção foi a de um aposento interno, uma parede não muito grossa que se erguia mais ou menos na metade da casa, justamente aquela contra a qual descansava a cabeceira da minha cama. O próprio reboco tinha ali, em grande parte, resistido à ação do fogo, julgando porque era feito de argamassa nova, talvez ainda um pouco úmida. Em torno dessa parede estava reunida uma grande multidão, e muitas pessoas pareciam estar examinando um trecho especial dela, com minuciosa atenção. As palavras estranho, singular e outras semelhantes excitaram-me a curiosidade. Aproximei e vi como se estivessem gravado em baixo relevo sobre a superfície branca a figura de um gato gigantesco. A imagem estava desenhada com uma precisão realmente maravilhosa. Havia uma corda emboçada ao redor do pescoço do animal. Da primeira vez que contemplei esta aparição, porque dificilmente poderia chamá-la de algo menos assombroso, meu espanto e meu terror foram extremos, mas finalmente o raciocínio e a reflexão vieram ao meu amparo. O gato, segundo recordava, tinha sido enforcado em um jardim adjacente à casa. Logo que fora dado o alarme do incêndio, esse jardim ficou imediatamente cheio de basbaques, um dos quais provavelmente tinha cortado a corda que prendia a árvore ao gato e jogado o animal dentro do meu quarto através de uma janela aberta. Talvez até mesmo a intenção fosse boa. Quem sabe queriam acordar-me do sono e lançasse o animal janela dentro para este fim. A queda das outras paredes tinha comprimido a vítima da minha crueldade na própria substância do reboco recém-aplicado. O cal contido nele, misturado à amônia, provavelmente da carcaça, com o calor das chamas, tinha então realizado o retrato que contemplava agora. Embora eu satisfazesse a minha razão assim rapidamente, se bem que não tivesse podido acalmar totalmente a minha paciência e tentasse deste modo descartar o fato assombroso que acabei de descrever, isso não me impediu que produzisse forte impressão sobre minha imaginação. Durante meses não conseguia livrar minha visão interna do fantasma do gato, e durante esse período retornou ao meu espírito uma espécie de sentimento que se assemelhava ao remorso, mas não era exatamente isso. Cheguei ao ponto de lamentar a perda do animal e a procurar nos ambientes ordinários que agora habitualmente frequentava outro mascote da mesma espécie, cuja aparência fosse semelhante e pudesse ocupar o vazio deixado pelo primeiro. Uma noite eu estava sentado, entorpecido de tanto beber, num botequim da pior espécie, quando minha atenção foi subitamente atraída para um objeto preto, que repousava sobre a tampa de uma das imensas bardelas de gin, ou de rum, que constituíam o principal mobiliário da peça. Havia vários minutos eu já contemplava fixamente a tampa deste barril, e que agora me acusava a surpresa era o fato de não houvesse percebido antes o objeto que se encontrava sobre ele. Aproximei-me a passos vacilantes, estendi a mão e toquei-o. Era um gato preto, um animal muito grande, tão grande quanto Pluto, e extremamente parecido com ele em todos os detalhes, salvo um. Pluto não tinha um pelo branco sequer em qualquer porção do seu corpo, mas este gato tinha uma mancha branca, bastante branca, embora de formato indefinido, cobrindo-lhe quase imediatamente o peito. Assim que eu toquei, o animal ergueu-se imediatamente,
ronronou bem alto e esfregou-se contra minha mão e pareceu encantado com a minha atenção. Tinha encontrado a própria criatura que vinha procurando. Imediatamente fui falar com o taverneiro e ofereci-lhe para comprar o bichano. Mas ele disse que o animal não lhe pertencia, que nunca o tinha visto antes e que não fazia a menor ideia de onde tinha vindo ou a quem pudesse pertencer. Continuei com as minhas carícias e quando me dispus a ir para casa, o animal demonstrou estar disposto a acompanhar. Permiti-lhe que o fizesse. De fato, durante o caminho, ocasionalmente parava, curvava-se e fazia carícias. Quando chegamos à casa em que agora eu morava, ele familiarizou-se imediatamente, adquirindo em seguida as boas graças de minha esposa. Quanto a mim, para o meu desapontamento, logo descobri que não gostava do animal. Isto era justamente o reverso do que havia antecipado. Porém, não sei como, nem porquê, o evidente prazer que o gato achava em minha companhia me aborrecia e enjoava. Lenta e progressivamente, estes sentimentos de desgostos e aborrecimentos se transformaram em rancor e ódio. Evitava a criatura sempre que podia. Uma certa sensação de vergonha e a lembrança do meu antigo feito de crueldade evitaram que eu machucasse fisicamente. Durante algumas semanas eu não bati nele e nem o maltratei. Mas gradualmente, muito gradualmente, comecei a encará-lo com uma repugnância indescritível, que ao fugir silenciosamente de sua presença odienta, como se estivesse tentando escapar do supro sufocante de um pântano ou do hálito pestilento de uma praga. Sem dúvida, o que originou o meu rancor pelo animal foi a descoberta logo na manhã seguinte à noite que trouxe para casa, de que ele, exatamente como Pluto, também tivera um dos olhos arrancado. Essa circunstância, entretanto, só levou minha esposa a gostar ainda mais dele, a qual, conforme relatei anteriormente, possuía um alto grau aquela humanidade de sentimentos em que épocas passadas fora também um dos meus traços característicos e a fonte de muitos dos meus prazeres mais simples e puros. À medida que aumentava a aversão por aquele gato, seu amor por mim parecia crescer na mesma proporção. Seguia meus passos com sua pertinácia que seria difícil fazer o leitor compreender. Onde quer que eu assentasse, vinha escorregar-se embaixo da minha cadeira, ou soltar sobre os meus joelhos, cobrindo-me de carinhos nojentos. Se eu me erguesse para caminhar, este já se intrometia entre meus pés e quase me fazia cair. Ou então cravava suas unhas longas e afiadas em minhas roupas e procurava desta forma trepar até chegar ao meu peito. Nessas ocasiões, embora eu ansiasse por rebentá-lo a pancada, ainda me sentia incapaz de fazê-lo. Em parte pela recordação do meu crime anterior, mas especialmente, confessarei de imediato, porque tinha absoluto pavor daquele animal. Este pavor não era exatamente um temor da possibilidade de algum dano físico. Todavia, não sou capaz de defini-lo de outra forma. Estou quase envergonhado de admitir. Sim, mesmo nesta cela de condenado, tenho quase vergonha de admitir que o terror e horror que o animal me inspira tinha sido muito aumentados por uma das mais ilusórias e quimérias que teria sido possível conceber. Minha esposa me tinha chamado a atenção mais de uma vez para o caráter da mancha de pelo branco que já mencionei e que constituía a única diferença aparente entre o estranho animal e aquele que eu tinha morto. O leitor há de lembrar que esta marca, embora grande, era originalmente uma indefinida, porém muito lentamente, uma forma quase imperceptível,
uma forma que por muito tempo minha razão lutou para considerar como meramente fantasiosa. Acabou por assumir um contorno rigorosamente distinto. Era agora a representação de um objeto tal que a simples ideia de mencioná-lo me faz tremer. Era por isso, acima de tudo, que eu detestava e temia tanto aquele monstro que teria me livrado dele. E se ao menos eu ousasse. Essa imagem escreva agora. Era a imagem de uma coisa horrível, uma coisa apavorante. A imagem de uma forca. Melancólico e terrível, instrumento de horror e de crime, de agonia e de morte. E agora? Não passava de um miserável, desgraça da natureza humana. Não passava de um animal, sem alma. Logo eu, que fui criado à imagem de Deus. Ai de mim, não dormia mais. Podia sentir a criatura impregnada em mim. De noite, não me deixava fechar os olhos e de dia estava ali, sem me deixar descansar. Um só momento sonhava acordado. Um pesadelo no qual eu não poderia acordar. Já não lembrava mais de meus traços humanos, cada vez mais extintos. Era domado de maus pensamentos, pensamentos maléficos. A morte, ataques de fúria, rancor, era tudo descontrolado. Ai de minha esposa, que me aguentava pacientemente. Ai de mim. Um dia, descendo para o porão do edifício, o gato me acompanhava entre os degraus íngremes e quase me fez rolar escada abaixo. A fúria me tomou conta. Peguei o machado e golpeei contra o animal. Ele desviou. Minha esposa, que nos acompanhava, apertou com firmeza meu braço e no único golpe... acertei o machado em sua cabeça. Ela caiu no chão sem soltar um único som, um único gemido. Sem remorso, no mesmo instante pensei em vários modos de escondê-la. Não poderia tirar o corpo de casa sem chamar a atenção dos vizinhos e de todo o resto. Pensei em cortar o corpo em vários pedaços e destruí-los com fogo. Ou quem sabe, cavar uma cova ali mesmo no porão, jogar no poço do pátio, ou até mesmo, quem sabe, colocar em uma caixa, como nos açougues. Então tive a ideia. Vou emparedá-la em um dos cantos do porão, como os monges faziam com suas vítimas na Idade Média. Retirei os tijolos mal colocados em uma projeção na parede. Estava mole e úmida. Tudo era muito mal feito. Coloquei-a em pé contra a parede e reboquei os tijolos de volta no lugar. O animal causador dessa situação toda fugiu. Sabia que se o encontrasse, seu destino seria selado como o de minha esposa. Não apareceu durante a noite, ao menos por uma noite. Consegui repousar, dormi profundamente, mesmo tendo um assassinato em minhas costas. 3 dias se passaram, o animal não voltara. Mas no 4º dia depois do assassinato, policiais apareceram, entraram em minha casa e começaram a investigar.
Desceram para o porão entre 3 ou 4 vezes e nada foi encontrado. Essas paredes são muito sólidas, disse batendo com uma bengala na parede. Naquela parede jazia minha esposa. Deus, proteja-me daquele que deseja o nosso mal. Foi nesse momento que de dentro do túmulo um grito como normal, um uivo, poderia ter vindo diretamente das profundezas. Era algo tenebroso. Cambaleei para trás, como se fosse desmaiar. Os policiais permaneceram imóveis. Instante depois, braçadas atrás de braçadas, batia sobre a parede, que não aguentou e caiu por inteiro. Lá estava. Lá estava. Lá estava o corpo de minha esposa, bastante decomposto diante de todos, do mesmo jeito que havia deixado, mas sobre a cabeça, com uma boca vermelha, escancarada e uma faísca de fogo num único olho, encontrava-se a besta, sentada, a razão do assassinato, o carrasco que me arrastaria para o inferno. Eu havia emparedado o monstro dentro do